Muito obrigado por estarem aqui. Agradeço aí essa belíssima conferência ao Shilov, o nosso CEO aí, um dos mais jovens talentos aí, presidente do Credit Suisse. Nós vamos entrevistar aqui praticamente duas lendas vivas aqui do Brasil, né? Na minha opinião, eu sou fã de carteirinha dos dois. Me sinto muito honrado como chairman da CNN, chairman da Esfera, fazer essa entrevista aqui com o Rubens Menin, que é até difícil se lembrar de todas as empresas, empreendedorismo que ele é, tudo que ele faz de gerar riqueza ao país, de correr risco, pagar grandes tributos, gerar grandes empregos. O Abílio aqui do meu lado, então, aí já é hora concurso, difícil definir o Abílio, né? O Abílio é um guerreiro para o país, se dedica o tempo todo, além das empresas, a melhorar as condições políticas do Brasil. Eu vou combinar com vocês o seguinte, eu vou abrir o microfone para o Menin, falar aí praticamente 10 minutos dos próximos 10 anos de desenvolvimento do Brasil. Depois o Abílio também fala livremente aí. Então eles vão abordar capital estrangeiro, segurança do capital estrangeiro, concessões, etc. Então vou colocar a palavra para o Rubens e depois o Abílio, e depois eu faço as perguntas. Rubens, então fica com você aí. Alô. Obrigado, João. Bom dia a todos. Bom dia, Abílio. Prazer estar com vocês aqui. João, eu falar sobre o Brasil é muito prazeroso, né? Nós somos comprados em Brasil, a gente acredita muito no Brasil, né? Eu não vou falar aqui de novo que o Brasil é o país do futuro, porque isso já ficando chato, a gente tem falado isso há bastante tempo, né? Mas, de fato, o Brasil é o país do futuro. Eu vou voltar em dois momentos para mim que são marcantes. Um foi em 94, quando a gente fez o Plano Real. Naquele momento, a inflação machucava muito o brasileiro, as empresas, as famílias. E aí nós tivemos uma união muito grande em cima de um projeto e conseguimos debelar a inflação, o famoso dragão. Naquela época não se discutia muito sobre os juros. Não se fez nenhum grande movimento, nenhum grande pacto para debelar os juros. Então, os juros caminharam de forma solta, aleatória, durante todos esses anos. Alguns momentos se comportou um pouco melhor, a grande maioria um pouco pior, e esse é um ponto que eu quero chamar a atenção, os juros no Brasil. Depois, outro momento importante foi no início dos anos 2000, quando o Jim O'Neill definiu os BRICS. Nós até surfamos um pouco nos BRICS, né? E a África do Sul depois entrou ali de carona, mas na realidade era Brasil, Índia, Rússia e China. E a aposta dele era muito bem estruturada, né? Todo mundo acreditou nos BRICS. A China e a Índia foram, de fato, elas viraram potência mundial. Por razões diversas, Brasil e Rússia estão derrapando. Então, esse é um momento que a gente tem que refletir. Quer dizer, 20 anos depois, o Brasil ainda não se tornou aquela grande potência mundial. Estamos aqui hoje, início de 2023, pensando nos próximos 10 anos, mas para pensar nos próximos 10 anos, a gente tem que pensar o que aconteceu nos 10 anos para trás que nos impediu de ter essa atração para virar uma potência mundial. O Brasil é surpreendente, né? É um país com dimensões continentais. Isso abre para a nossa economia uma série de setores que normalmente um país menor não tem. Quer dizer, você pega um país igual a Inglaterra, ela não tem hoje uma indústria de infraestrutura pesada, ela não tem uma indústria de construção civil, a agricultura dela é limitada. Então, o que esse 8,5 milhões de quilômetros quadrados traz para a gente em termos de potencial de investimento é uma loucura. Estradas, aeroportos, portos, etc., costas, é muita coisa. E,
por outro lado, nós temos 220 milhões de habitantes, temos um mercado de consumo relativamente grande, mercado interno que a gente também não pode desprezar. Nosso amigo Abílio conhece a força desse mercado interno como ninguém. Bom, nós temos uma série de ferramentas propícias para virar realmente uma potência mundial, e eu continuo acreditando muito nisso. Vamos trabalhar, vamos pensar, vamos discutir e achar o que tem que ser feito para a gente limpar esses obstáculos que nós temos para frente, para a gente começar a surfar essa onda. Tem um negócio, sabe, João, que me preocupa muito, 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 muito. Eu sou 100% favorável ao Banco Central Independente. Foi uma grande conquista do Brasil. Não podemos deixar de pensar nisso daqui para frente. Mas os juros, ele não é a causa, ele é a consequência. Se o presidente do Banco Central sobe ou não os juros, não é porque ele quer, isso é uma consequência de todo o status interno. Ele pode errar a mão um pouquinho para mais ou um pouquinho para menos, isso a gente pode até discutir, mas temos um juros hoje no Brasil altíssimo. Se eu for recordar meus 50 anos de vida empresarial, raramente nesse período desses 50 anos tivemos um juro real igual ao de hoje, de 8%. Isso é muito. Isso é muito. Isso sangra as famílias, sangra as empresas, sangra o desenvolvimento. Agora, nós estamos tomando medicamento, os juros altos é um medicamento, precisamos tomar esse medicamento. Só que ele não pode ser muito, muito longo, porque acaba matando o paciente. Então, eu vejo hoje que uma grande discussão que nós temos que ter no Brasil é como criar as condições para que os juros possam cair de forma sustentável. Não adianta também baixar os juros de forma, como já foi feito, né? De forma ditatorial, que aquilo não vai dar certo, aquilo o preço a pagar. Então, temos que criar as condições para os juros diminuírem. Eu acho que, infelizmente, não vai ser tão rápido como eu gostaria, mas se a curva indicar que existe já uma tendência de queda, a gente já fica mais tranquilo. Estamos vivendo um momento mundial muito complexo. Eu acho que começou com a pandemia, depois as cadeias produtivas que foram desmontadas, que criaram série de problemas, a inflação de serviços que ainda está pegando pesado nos países desenvolvidos, e até no próprio Brasil ainda pode ter algum efeito aí tardio da inflação de serviços, apesar da taxa de desemprego não ser tão baixa. Mas eu acho que a grande vontade que eu tenho hoje é falar assim, puxa vida, a inflação está domada de novo no mundo, não só no Brasil. E que essa nova realidade do comércio global, das cadeias produtivas, ela não vai ser mais um empecilho para voltar a fazer os preços subirem de novo. Então, dito isso, a gente precisa fazer o nosso dever de casa interno. Todos os países estão com problemas. Você vê o problema sério que os Estados Unidos estão enfrentando lá, o mercado comum europeu, né? Mas eu vejo que o Brasil tem alguma coisa boa. Por exemplo, esses indicadores do ano passado, do superávit primário, foram muito bons. Acho que isso foi um grande indicador. Da dívida pública, quando a pandemia veio e o governo começou a emitir dinheiro, puxa, essa dívida pública vai estourar, vai passar dos 100%. Ela fechou comportada, né? Então, eu acho que isso foi um indicador. Nós não podemos deixar estragar. Então, eu vejo que esse conjunto da ópera, que a gente fala de ter cuidado com o déficit público, isso é um negócio que a gente tem que tomar cuidado, com superávit primário, tem que ser tomado muito cuidado, e isso tudo vai refletir, talvez, num ambiente melhor para a gente continuar baixando a inflação e o Banco Central poder baixar os juros. E um probleminha também, nós estamos aqui na casa do Credi, né? A gente sabe que o banco, ele é um operador de risco, não é o banco que arbitra o quanto que é os juros, quanto que é o spread. O spread está alto no Brasil também. Eu pego o setor de construção civil, por exemplo, que é um setor que eu conheço bem. Em 2011, 2012, o spread do setor da construção era muito alto. Depois o spread foi baixando, chegou em 2017, 2018, o spread nosso está baixinho. Já começou a abrir.
Lógico, o juros altos, ele atinge um setor de capital intensivo, que, por sua vez, aumenta o risco. Então, o spread aumenta. Então, somatório de inflação, juros real mais spread, é dramático para diversas empresas, né? Então, as empresas sangram bastante nessa época. Então, nós não temos outra coisa a não ser trabalhar para restabelecer um cenário macroeconômico positivo, e nós temos que lutar para isso, fazer um pacto social para isso. Esse pacto social é uma coisa que também está muito falada, mas a sociedade toda tem que compreender. Gente, vamos trabalhar para ter um cenário positivo sobre esse aspecto. Isso é importante. Agora, pensando um pouco para frente, né? Eu fico impressionado com a força dessa economia brasileira. Se a gente fizer um planejamento bem feito, nós vamos ter uma série de avenidas que nós vamos poder surfar nela. Vou dar um exemplo aqui até pequeno, que é o turismo. O Brasil deixa bilhões de dólares por ano lá fora. Esses bilhões de dólares transformam em impostos, empregos lá fora, e a gente perde tudo isso aqui dentro. É um país que teria todas as condições de ter uma indústria de turismo, precisa de planejamento, né? A gente pega, por exemplo, simples, esse roteiro desses navios de verão que não vêm ao Brasil, nós não temos estrutura portuária, não temos nada. Mas isso precisa de investimento. Aí vem a outra componente que eu divido em duas partes, que eu acho que são fundamentais. A primeira, um se chama de Custo Brasil, o outro de ambiente de negócio, Doing Business, né? O Doing Business parece que não está sendo produzido mais, né? Ele parou de ser feito pelo Banco Mundial. Mas o último número, pelo menos que eu saiba, o Brasil estava com o número 100 e poucos do mundo. Você não faz uma economia eficiente tendo uma colocação de 105 no Doing Business. Acho que chegou até mais de 120. Venezuela, Cuba, Brasil, são os nossos parceiros nesse ranking do Doing Business. O país melhor aqui, o Chile, estava em 50. Então, nós temos que ter uma mentalidade. Se a gente não melhorar o ambiente de negócio do Brasil, nós não vamos surfar. Esse ponto, para mim, ele é fundamental. Temos que ter como agenda qualquer governo, qualquer sociedade, qualquer entidade de classe, qualquer organização, temos que trabalhar pela melhoria de ambiente de negócio. Agora, uma coisa interessante, voltando ao BRIC, aqui nós estamos no banco de investimento, eles conhecem como ninguém, né, dos BRICS, eu acho que o Brasil é, de longe, o melhor ambiente para receber o capital estrangeiro. Eu acho que se você comparar com China, com Índia e com Rússia, nós estamos dando de 10-0. Nós damos 7-1 de volta nessa turma, né? Então, gente, precisamos preservar esse ambiente para o capital estrangeiro. O capital estrangeiro, ele começou a tatear o Brasil muito tardiamente, né? Um pouquinho aqui, um pouquinho ali, né? Vem através de forma embrionária, através do mercado de ações, mas não é aí que a gente vai trazer o capital estrangeiro. Primeiro, nós temos que cada vez mais ter marcos legais confiáveis, nós temos realmente, de fato, uma estrutura institucional confiável, muito mais que os nossos concorrentes, precisamos evoluir, mas precisamos criar as condições. O que tem de dinheiro a ser investido no Brasil, desses outros projetos de concessões que foram feitos, eu até não vou discutir se elas foram feitas da melhor maneira ou da pior maneira, mas elas foram feitas. Então, essas concessões são fundamentais. As privatizações que o Brasil ainda tem que fazer para melhorar. Quer dizer, vamos trazer o capital estrangeiro e mesmo o capital nacional. Vocês vejam o caso dos aeroportos, que hoje nós temos uma série de aeroportos muito melhores que tínhamos no passado, alguns deles em padrão internacional. Por quê? Porque o capital veio, a eficiência na gestão veio, e aí nós saímos lá na frente. Então, viu, João, eu acredito muito que a gente tem muita coisa para fazer nesse país, precisamos de união. União é a palavra-chave, não podemos mais ter um país dividido. Acabou, já dividimos o que tinha que dividir, já nos degladiamos, já brigamos, agora precisamos de união, temos a nossa meta e chegar lá. E parece que eu fui pessimista, se o copo está meio vazio ou meio cheio, eu acho que está meio cheio. E realmente estou comprado no Brasil, acredito demais no Brasil, e depende de nós, a gente criar esse ambiente para os próximos 10 anos, a gente realmente virar aquele BRICS que foi planejado em 2001. Obrigado, Menin. Abílio, vamos... Resumiu bem, Menin resumiu bem. Vamos agora ouvir o Abílio aí.
por esses 10 minutos, aí a gente faz as perguntas e depois tem as perguntas da plateia aí. Bom dia a todos. Prazer estar aqui, atendendo esse convite do Credit Suisse, e estar aqui com meus amigos, o Rubens Menin, o João Camargo. Né? Não é fácil falar depois do Rubens, ele com a sua simpatia, com o seu carisma, com o seu conhecimento. Né? Mas eu vou falar um pouquinho do cenário macro, do cenário Brasil. Né? Não dá para você, no mundo de hoje, analisar um país como o Brasil sem você analisar o contexto mundial. Né? O que está acontecendo? Né? Eu trabalho aqui, trabalho muito na França, muito nos Estados Unidos, né? E gosto sempre de fazer essa análise, né? Olhando para o mundo como o mundo é nesse momento. Né? Tem muita gente dizendo, não, porque o cenário internacional é muito desafiador. Depende de como vocês veem o cenário internacional. Vocês começarem a pensar na guerra da Rússia com a Ucrânia, nas ameaças da China a Taiwan e outras coisas por aí, tá? Até no crescimento da Índia agora, que pegou o troféu de país mais popular do mundo, o que vai acontecer com esse negócio? Tá? Se olhar por aí, enfim, pode ter um cenário um tanto quanto complexo. Você começar a analisar o que está acontecendo no mundo hoje, quer dizer, a China começa a se abrir, a se recuperar. Tá? A China é grande importador, a China precisa das nossas commodities, a China precisa de coisas do mundo inteiro, tá certo? Está se abrindo e a China manda a gente para fora. Vocês têm uma ideia, eu trabalho lá na França no Carrefour Global, sou sócio lá e membro do conselho. Um dos nossos sócios é a família Mulan, da Galeria Lafayette. Né? A Galeria Lafayette não se recuperou desde antes da pandemia, porque falta chineses. Né? Então, voltou bastante, mas com a falta dos chineses, agora estão imaginando que a coisa se recupera. A abertura da China é um fato, é uma coisa assim importante. Por outro lado, vocês têm os Estados Unidos, tá? Num processo, houve aquilo que a gente pode chamar, houve uma bateção de cabeça com o excesso de estímulos que eles deram, mesmo no final do Trump, no começo do Biden, tá? Eles fizeram um excesso de estímulos, tá? Que complicou um pouco a vida deles. Tá? Estive lá 2 anos atrás, um bocado de tempo, quando eu voltei, disse: a conta vai chegar. Tá? Não é que eu seja, que eu possa adivinhar, mas é claro que a conta chegou. Vocês viram a inflação que chegou, as coisas todas chegaram. Tá? Estados Unidos está num momento curioso, está recuperando, está a pleno emprego, tá? Na região onde eu tenho casa, que é no Colorado, tá? Não tem mão de obra, tá? Aliás, praticamente é assim nos Estados Unidos inteiro, mas os Estados Unidos em recuperação. Tá? E o mundo tem dinheiro. Tem dinheiro, os investidores querem investir porque é o trabalho deles. Né? Onde é que vão investir? A China, apesar da sua abertura, ainda apresenta uma certa dúvida, porque recentemente não sabia para onde vai a China. Um ano e pouco atrás, eles atacaram as empresas de tecnologia, a Tencent, que era a nossa sócia do Carrefour na China, atacaram violentamente, as empresas caíram pela metade do valor do mercado, as imobiliárias caíram muito mais. Há ainda um certo receio, quer dizer, da chinesa e para onde eles vão. Tá? Os Estados Unidos não é para principiantes, não é para qualquer um. Você está lá, e o Brasil? O Brasil realmente, como disse o Rubens, o Brasil é uma atração. O Brasil é uma atração. Nós temos um mercado de consumo muito forte, mais de 200 milhões de habitantes, que saiu o censo agora, 207, 208. Tá? O Brasil tem um mercado altamente atraente. Né? O Brasil tem oportunidades, é um país avançado, é um país evoluído. Muita gente fala lá no primeiro mundo. O primeiro mundo é aqui, onde nós estamos. Nós temos coisas do primeiro mundo aqui e não ficamos devendo nada para ninguém, tá certo? E nós temos que ter orgulho de ter ser brasileiro, tá? Porque temos coisas aqui que nós temos razões para nos orgulharmos. Somos celeiro do mundo, temos um agro espetacular, temos um avanço em tecnologia, temos coisas realmente importantes aqui no Brasil. O que o investidor que vem para cá pede? Além das oportunidades, é evidente que as oportunidades são muitas, eles pedem segurança política e segurança jurídica. Isso é uma coisa muito importante. Né? Se vocês forem julgados aqui por qualquer coisa, tem que ser julgado by the book, tem que ser julgado pela lei. Né?
E eles pedem segurança jurídica, não só segurança jurídica ambiental, com as obras de infraestrutura que vão fazer, coisa e tal, que nós temos ainda muita coisa pela frente, mas segurança jurídica no seu todo, no geral. E, evidentemente, que segurança política, que a situação política esteja calma, esteja tranquila, o dinheiro virá para cá, sem dúvida nenhuma. Falar um pouco do que eu tenho vivido aí. Eu estava no GPA, no Grupo Pão de Açúcar, onde eu fiquei lá 50 anos, no governo Lula. No ano 2008, veio a grande crise, né, imobiliária e financeira internacional, a quebra do Lehman Brothers, né, chegou aqui no Brasil, o mundo estava assim, ia ser uma devastação. Chegou aqui no Brasil, o Lula disse, aqui vai ser uma marolinha. Tá? E foi. Nós não tivemos grandes turbulências aqui. Nós, lá no GPA, em 2008, evidentemente seguramos, acreditamos no Brasil. Em 2009, nós dobramos o tamanho da companhia. No governo Lula, eu não tenho nenhum receio do governo Lula. Não tenho nenhum receio. Nós estamos há 31 dias, 31 hoje, já 31 de janeiro, 31 dias desse novo governo. Tá? É natural ainda que certas mensagens, certas coisas fiquem um pouco assim confusas, sabe? Mas eu considero o Lula uma pessoa pragmática, ama esse país, quer passar para a história, tá? Com coisas que ele vai fazer, e já fez. Tá? Durante os 8 anos de governo, o Brasil cresceu, e cresceu muito. Essa expectativa, né, é que volte a crescer. Agora, não dá para pensar em crescer com poupança estatal. Por mais que o governo coloque alguma coisa aqui ou ali, infraestrutura, não é suficiente. Nós precisamos do capital privado, e tem muito. Nós temos aqui no Brasil, nós temos muito no exterior. Se tiver essa segurança política e jurídica, o capital virá. Nós não conseguimos fazer um crescimento sustentável como esse governo quer, se nós não tivermos investimento em torno de 25% do PIB. Nós tivemos, no ano passado, um pouquinho menos de 20%, feito praticamente só pela iniciativa privada. Crescemos alguma coisa, não é o suficiente. Se nós queremos atender toda essa população, se nós queremos colocar esse país aonde nós imaginamos que deve estar no seu lugar, nós temos que ter investimento. Nós temos que ter investimento, nós temos que ter gestão, nós temos que ter capacitação para aumentar a produtividade. Para a capacitação, nós precisamos olhar para a educação. E acho que esse governo está olhando sério para a educação. Eu quero, e é uma bandeira do Estudo Península, onde nós estamos, tá? Trabalho na educação. Agora tem que olhar não só para a parte universitária, lá em cima, tem que olhar para o ensino básico, para o elementar, para fazer com que as crianças realmente se alfabetizem, aprendam o básico para poder depois desenvolver. Tá? Então, isso é uma coisa fundamental para o nosso desenvolvimento. O país está bem. Se fala tanto do aspecto fiscal, foi divulgado hoje, em relação à dívida PIB, 73,5%, tá? Com superávit de 120%, de 120 bilhões. Tá? Mas ficou muitas contas a pagar, não sei. Tá? Então, os números do Banco Central são esses. Tá? Nós não temos um grande problema, um constrangimento sério em termos de dívida. Tá? É só administrar, nós vamos lá. Nós não temos grande problema. Nós tivemos quase 12% de desemprego. Nós estamos com 8%. Nós geramos 4 milhões de empregos no ano passado. Isso dá uma massa de consumo realmente muito grande, muito forte. Tá? Nós estamos em boas condições. Tem que melhorar? Tem que melhorar. Mas agora, precisa continuar fazendo mais do mesmo naquilo que está dando bem. Tá? Eu acredito que isso vai ser feito, acredito nesse país. Nós continuamos investindo na Península. Tá? Nós, no Carrefour, investimos pesadamente. Tá? Acabamos de comprar o Big, que era a ex-operação do Walmart, que não se deu bem aqui no Brasil. Tá? Nós compramos a operação inteira, estamos crescendo, vamos crescer mais ainda. Por quê? Porque acreditamos no Brasil. Nós estamos, eu vou sair daqui hoje à tarde, vou para a minha fazenda, onde eu estou tendo a satisfação,
Carrefour França Global resolveu trazer o board inteiro para fazer uma reunião aqui no Brasil. Né? Eu estou levando eles num off-site, tá? Para que façam essa reunião de planejamento estratégico lá, no final de tarde amanhã. Tá? Por que estou fazendo isso? Porque o Brasil é importante. Porque o Brasil é um grande país. Porque o Brasil é importante não só para eles, o Brasil é importante para o mundo. E nós temos que acreditar nisso. Dá, gente, para a gente acreditar nesse país, para a gente amar esse país e para a gente fazer o melhor que a gente possa fazer. Desculpa se eu falei muito. Parabéns, Abílio. Você e o Rubens aí resumiram muito bem. Eu vou agora fazer uma pergunta para o Rubens e em seguida faço para o Abílio e vou tocando assim, tá? Rubens Menin, reforma tributária. É a mais importante? Tem que vir com alguma outra junta? Como você acha que ela deve ser? Como você imagina, tendo que atender todos os estados, todos os municípios, a carga da União? Hoje nós temos um problema do custo de escrituração contábil nosso é extremamente caro, né? Quando vem um investidor estrangeiro aqui, o cara se depara com a escrituração contábil nossa, tem que chamar uns 6 tributaristas para explicar para ele por que é assim, né? Hoje a gente tem dificuldade de uma empresa que tem um crédito gigantesco de ICMS a receber, pedir dinheiro para a matriz. Mas peraí, você não tem um crédito para receber e eu tenho que te mandar mais? Como você acha que tem que vir essa reforma tributária? Ô João, interessante, porque quando se fala em reforma, todo mundo arrepia. Não, nós precisamos das reformas, o mundo muda, nós precisamos evoluir. E a reforma tributária é fundamental. A complexidade da legislação brasileira é uma loucura. A gente tem negócios em outros países, né, Abílio? É assustador. O custo, isso já foi publicado por diversas vezes, da gente manter essa máquina para apurar o que a gente tem que pagar para o fisco. Isso é um custo tributário que a gente não conta, mas é uma carga tributária indireta, né? Mas eu vejo o seguinte, a carga tributária no Brasil chegou no limite. Nós não temos mais espaço para subir a carga tributária. Aquela famosa curva de Laffer, né? Chega num ponto que começa a ter evasão, né? E nós temos que melhorar essa carga tributária, melhorar a base de arrecadação, simplificar. Isso é fundamental. Agora, existe, né, aqui no Brasil, a complexidade foi tão grande que você tem o problema dos estados, dos municípios, guerra fiscal entre os estados, o problema federal. Então, realmente, é o seguinte, como é que nos Estados Unidos é simples, né? Os impostos são poucos impostos, o IPTU é da cidade, o IVA lá é da cidade, do município, e o imposto de renda é federal e pronto. E ali tem uma transferênciazinha pequena, e o Estado ou a cidade que não cumprir aquele orçamento quebra, né? Precisa ter uma responsabilidade fiscal maior. Então, nós vamos repensar isso. Agora, eu acho que não vai ser tão simples, porque os setores vão brigar. Tem a famosa queda de braço entre Estado, município, setores, etc, etc. Mas nós temos que trabalhar. Aí eu vou falar uma coisa que talvez não agrade a todos. Eu acho que dificilmente sairá uma reforma tributária ampla. Como não saiu uma reforma trabalhista ampla, como não saiu uma reforma da Previdência ampla. Mas se a gente der um passo, 2 passos, é melhor que não dar nenhum. E acho, né, João, que a gente não pode ter uma reforma tributária desacompanhada de uma reforma administrativa. Nós vamos criar o espaço para que o Estado seja menor, que ele custe menos, para a gente poder, de fato, pensar amanhã em ter uma carga tributária abaixo dos 30%, que é uma carga aí, para um país emergente, que é uma carga que eu acho que é correta, né? Então, vamos fazer a reforma tributária pensando em como, lá na frente, essa carga tributária pode cair. Abílio, vamos lá. O que você sugere para estimular o empreendedorismo no Brasil? Principalmente agora que a pessoa que tem dinheiro fica atrativo para ela colocar um dinheiro aí em CDI, em juros fixos, pré ou pós.
como que você acha que o governo, ou você, dando uma sugestão, deveria estimular o empreendedorismo no Brasil? Olha, João, nós temos nesse momento um fator de constrangimento muito sério, que é a taxa de juros, né? E eu sei que o governo considera que o Banco Central já deveria começar a baixar a taxa de juros. Eu confio na capacidade não só do Roberto Campos, mas enfim, das pessoas que estão lá, né? E que acho que eles têm condições para julgar, né, qual é o momento de começar a baixar, né? Você veja o que a inflação nos ensina, né? E mesmo você, João, você é muito mais novo que eu, mas não é tão novo assim que não ter vivido a hiperinflação, tá certo? Nós vivemos a hiperinflação e nós sabemos o que ela faz, tá? E o que ela complica a vida, principalmente do pobre, tá? A inflação é mortal para as classes vulneráveis, para as classes menos favorecidas. O rico se vira, o empresário se vira, se não se virar é incompetente. Agora, o pobre, o assalariado, não, tá? A inflação é mortal para eles, tá? Então não podemos cair no risco, na armadilha, tá? De queremos alimentar o ambiente, melhorar o ambiente de negócios, tá? Sem sentir que a inflação está sendo realmente domada. Nós fizemos um avanço espetacular em termos de inflação. Nós saímos de 13 e viemos para menos de 6 no final do ano passado. Isso em 6 meses. Foi realmente fantástico. Agora, você pega, se nós projeções de qualquer economista, ela está voltando de novo, com força ou não, tá? Mas já não é aquele número cadente que nós tivemos até dezembro do ano passado. Isso é perigoso, né? Perigoso. E aí eu não quero dar palpite no trabalho que nós estamos hoje e amanhã, dias de Copom, não quero dar palpite nenhum, o que o Banco Central, o que o Roberto está fazendo, tá certo? Mas eu acho que temos um momento, tem que encarar isso. É um momento complicado para empreender, porque as taxas de juros estão realmente muito altas. Nós estamos com uma taxa de juro real, né, praticamente a maior do mundo. Eu não conheço todas do mundo, mas muito alta. Vou pegar uma inflação de 6, uma taxa de juros de 13, tá? Veja o gap que tem aí, tá certo? Quer dizer, realmente é muito pesado para empreender. Agora, para empreender, você precisa ter regras claras. É a mesma coisa que o investidor internacional pede, regras claras. Segurança política. Segurança política, eu acho até que nós temos, porque nós estamos dando uma demonstração aqui, nós sempre demos uma demonstração que o Brasil tem instituições fortes, muito fortes, tá? O Brasil tem um executivo, um legislativo, um judiciário que funciona. Sempre funcionou, né? E isso é uma segurança jurídica, é uma segurança política. É muito importante a gente ter instituições fortes. Agora, instabilidade política, isso que aconteceu agora no começo do novo governo e tal, eu acho que isso se esquece rapidamente, tá? Precisa daqui para frente, tá? A coisa tranquila, tá? Nada de revanchismo, nada de tentar ou voltar a tempos anteriores, nada, né? Tem que ser uma segurança política, calma, tranquila. Eu tenho conversei com gente, eu tive a possibilidade de conversar com o comandante, com o ministro da Defesa, né, com o Zamúcio, né? Acho que ele é um conciliador, né? Ele nos garante, né, que as Forças Armadas estão coesas, estão tranquilas, estão serenas, tá certo? Acho que isso é importante para o país. Para estimular o empreendedorismo, então, precisa ter regras claras, claro, evidentemente que é oportunidade. Agora, o empreendedor também tem que fazer a sua parte. Tá certo? Ele também tem que ter as suas ideias, ele também tem que saber se desenvolver, ele também tem que saber crescer. Tá? Eu procuro ensinar para os meus netos e para os meus bisnetos, os bisnetos não estão na idade ainda de entender bem o que é negócio, tá certo? Mas que eles realmente se façam por si, que eles cresçam, tá? Por eles. Tá? Não tem que ficar pensando se tem pai, avô, coisa rico, tá? Tem que pensar o que eu vou fazer nessa vida. Eu sempre coloco isso para as pessoas, nas minhas palestras, tá? Sempre coloco que eu não acredito em destino. Eu não acredito em destino.
Eu acredito que cada um de nós é dono da sua vida. É dono daquele chamado seu destino. É dono do que vai fazer. E a gente tem que escolher o que a gente quer fazer na vida. Traçar uma meta e seguir por ela. O empreendedor tem que saber também o que ele quer. Ter condições, um bom país, oportunidades, tá? Vai ter que escolher o que ele quer. Eu quero ser empreendedor. Ser empreendedor é bom, mas é complicado. Para o cara que é executivo, é assalariado, fim do mês é o momento de receber. Para o empreendedor, fim do mês é hora de pagar, né? Tem uma pequena diferença. O empreendedor perde muito mais o sono do que os executivos, tá certo? Eu acho que é isso, né? Estimular o empreendedorismo, acho que é extremamente importante, é estimular a iniciativa privada, né? E eu acho que isso deve, porque eu acredito, eu sou o cara que eu acredito no mercado, eu não sou totalmente um liberal, eu sigo um pouco, tá, o que já foi falado, né? Que em momentos, nós somos liberais, mas em momentos de crise, somos todos keynesianos, tá certo? Então, em momentos de crise, vamos todos, entende, quer dizer, ou você para o intervencionismo e tal, na política. Então, mas eu acredito no mercado, acredito na livre iniciativa. Para estimular, as pessoas têm que saber disso, têm que acreditar e ter condições para seguir em frente. Bom, Menin, obrigado, Abílio. Menin, você falou uma coisa bem inteligente, que é da reforma tributária, que realmente tem que simplificar e também cobrar de todos, né? Hoje você tem uma parte da população que paga e uma parte que sonega. É a mesma coisa de morar num prédio de 30 andares, onde 20 pagam e 10 não pagam. Então você tem que pagar pelos outros 10, você acaba pagando a mais. Aí a minha pergunta é o seguinte: teve uma conquista no governo anterior de acabar com o voto de qualidade do CARF, onde a Receita podia votar 2 vezes. Se tivesse um empate, ele ainda podia votar de novo. Esse voto de qualidade acabou e muitas empresas, bancos, ou seja, o empresário, às vezes, pela Receita, aprender a cobrar de só quem paga imposto e não vai atrás do sonegador, ela, ao achar estranho um planejamento tributário numa empresa, ela já solta um auto de infração daqueles estratosféricos, gigantescos. Isso atrapalha muito o balanço da empresa, diminui o rating de captação da empresa. A empresa carrega até chegar no CARF aquilo no seu balanço por 7 anos. Você é a favor que vote ou que volte o voto de qualidade do CARF? Não. Mas calma lá. Ô, João, o Abílio falou em segurança jurídica, né, gente? Não tem economia sem segurança jurídica. Ainda mais num país igual o nosso, que tem essa complexidade tributária, que às vezes as pessoas até erram por não conhecer aquela legislação. E, por outro lado, um país que está pressionado por arrecadação, que a gente tem visto que as fiscalizações, às vezes, passam um pouquinho dos limites, e a partir daí você passa, como você falou, carregar aquela flecha na cabeça, aquela espada na cabeça e aquela flecha no seu balanço. Não pode. Isso aí é um retrocesso, né, João? Acho que a gente está falando de reforma tributária, mas para melhorar. Então, a hora que você, num ambiente de reforma tributária, falar desse retrocesso do CARF, é sem sentido. Mas eu vou parar por aqui, porque isso é bem simples. Eu quero só sair do script e voltar um pouquinho naquilo que o Abílio falou, do empreendedorismo, né, Abílio? Que é uma coisa que também que eu penso muito, né? O empreendedor, ele é corajoso. O empreendedor é corajoso. Se eu for fazer tiver um medidor de coragem, talvez o medidor de coragem do empreendedor seja maior que da sociedade. Mas uma coisa que a gente tem que pensar um pouco no Brasil é o seguinte: eu sou descendente de imigrantes, você também é, o João possivelmente é também, né, João? Eu sou português e italiano, meus avós vieram para cá, corajosos na época, fizeram e deixaram aquele DNA para a gente, mas
está havendo uma migração de 25 mil brasileiros, até mais, de forma legal 25 mil, mas de forma legal está até mais por ano para outros países. Portugal está cheio de brasileiro. Extraoficialmente dizem que tem hoje já 500 mil brasileiros vivendo em Portugal, que é 5% da população, mas talvez seja os 5% mais dinâmico. Nos Estados Unidos, a gente está vendo o que está acontecendo nos Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, Nova Zelândia, Austrália. E, antigamente, a gente exportava, era sem nenhum demérito, né? Era pedreiro, faxineiro para os Estados Unidos, etc. Hoje nós estamos exportando cabeças que a gente investiu, a gente educou. E o americano sempre usou isso muito bem. O americano é muito craque nisso, né? Ele pegava do mundo todo pessoas que já tinham um certo grau de instrução, só dava aquela burilada e aquela pessoa ia trabalhar nos Estados Unidos. Então, nós estamos exportando isso. E isso não fecha. Se a gente perder 25, 30 mil pessoas por ano, porque são várias razões, não vamos discutir aqui para o exterior, nós vamos ter um problema sério de empreendedorismo no Brasil. Eu tenho visto casos das pessoas mudarem para Portugal e abrem uma padaria, um posto de gasolina, uma indústria de transporte de carro. São empreendedores que estão deixando de fazer isso aqui, estão fazendo lá fora. Então, precisamos realmente pensar em como melhorar o ambiente de negócio no Brasil para que os empreendedores fiquem e acreditem nesses 200 milhões de brasileiros, de mercado potencial que nós temos aqui. Simples assim, né? Rubens, se me permite, João, está se discutindo muito o voto de qualidade, que eu não vou entrar nessa, porque o Brasil está discutindo isso, tá certo? Mas o problema não está aí, o problema está na origem. Né? O problema está na origem. Se aplica, não tem país no mundo que aplica 75% de multa e agrava para 150%, para discutir a interpretação da lei. Tá? Interpretação da lei. São coisas que depois vão para o CARF, vão para o judiciário, e demora muito tempo para ter uma interpretação da lei. Quer dizer, quem está certo, se aplicar multa sobre isso, não tem nenhum país do mundo que faz esse tipo de coisa. Então, o negócio, a hora que o governo entender, eu acho que o Fernando Haddad é uma pessoa que tem inteligência, conhecimento suficiente para entender certas coisas, tá certo? Tá. Ele, a Simone, que está lá, mesmo o vice, o Alckmin, está... Entender esse tipo de coisa. Tem que melhorar a origem, tá? Para você poder diminuir esse imenso contencioso, tá, que tem lá entre o contribuinte e o governo, tá certo? Quer dizer, que o número oficial, 2 trilhões e 800, 2 trilhões e 700, quer dizer, eu acho que é mais, quer dizer, porque tem coisa esparramada por aí, tá? Mas... isso não é coisa, o trabalho que dá para administrar isso, né? Mão de obra, né? O que se faz com esse negócio todo, tem coisa que nem digitalizado está, que lá do passado nem está, tem que catar papel, sabe? Tem um número imenso de coisas que a própria Receita já se considera perdido, sabe? E nós ficamos carregando esse negócio para frente. Então, eu tenho esperança, acredito nas pessoas. Eu acho que o Fernando é um cara extremamente inteligente, tá? e conhecedor das coisas, que ele vai olhar para isso com atenção, tá? E fazer alguma coisa, porque tem que fazer alguma coisa na origem, tá? O voto de qualidade, quer dizer, tem soluções para ele, tá certo? Eu não quero agora dar mais uma, então, quer dizer, mas tem solução para isso. Mas tem que melhorar a origem, senão o negócio não vai. Abílio, pergunta para você. O Schilov, o nosso CEO aqui do Credit Suisse, disse que está com um colega dele, o CEO do Oriente Médio. E o volume onde eles têm lá é quase 8 vezes maior investido que o Brasil. Eu queria que você desse aí de uma forma bem positiva como a gente atrai esse dinheiro aí para as concessões, porque esse governo não é muito de privatização, então vamos falar de concessões. Eu queria que você aproveitasse e falasse dos avanços que a gente teve da reforma trabalhista e da nossa qualidade de mão de obra. Olha, nós temos feito muitos avanços. Um dos grandes avanços, que nem todos se dão conta disso, tá? Mas quem está no mercado financeiro sabe, tá? A nova regulamentação de saneamento básico, né? Foi feita já no ano de 2021,
foi 22, tá? Foi realmente uma coisa muito importante, tá? E tem muito dinheiro para entrar nessa área. Tem algumas coisas que precisam ser acertadas, que precisam ser arrumadas, está muito dinheiro. Tá? Os dinheiros dos fundos árabes, tá? Não só árabes, fundos de Singapura, tá? Os dois grandes fundos de Singapura, estão loucos para vir, quer dizer, para cá, quer dizer, principalmente em coisas de mais longo prazo, coisas que nós precisamos, tá certo? Eu acho que nós somos extremamente atraentes. Eles estão aqui, quase todos eles têm representantes aqui, talvez tenha alguém aqui. Tá? E a maneira de atrair, quer dizer, é exatamente essa, tem que dar segurança para eles, tá certo? Porque as oportunidades estão aí, as oportunidades estão aqui. Tá? Então, a tua pergunta é como é que a gente atrai eles? É isso? Eu acho que é, de novo, a mesma coisa. Tem que dar segurança. Eles têm dinheiro que não acaba mais. Você viu? Nós temos um exemplo aí, eu sou um apaixonado por futebol. Tá? Nós temos um exemplo do Catar. Né? O Catar fez aquilo que o Brasil não fez. Né? Por exemplo, o Catar fez. Eu não fui lá, tive vontade de ir, mas depois acabei não indo. Tá? Coisas minhas particulares. O ano passado, para mim, foi um ano muito duro, né? Em termos pessoais, perdi meu filho e tal. Mas eu vi tudo que foi feito lá e sei da história, tá certo? O Catar construiu os estádios todos e programou antes o que ele faria com os estádios depois de terminar essa Copa. Tá? Está desmanchando os estádios, está mandando isso aqui para um lado, o outro para o outro, está doando isso para um país, dando para o outro. Não vai ficar nada daqueles elefantes brancos lá, como nós temos aqui, quer dizer, espalhar mato pelo Brasil, que a gente não sabe fazer com eles, tá certo? Tá? Os árabes, tá certo? Escuta, não são bons nem maus, são árabes, tá certo? Quer dizer, são gente do Golfo, a Arábia Saudita. Eu trabalhei bastante lá com a BRF, tá? E um povo diferente, tá certo? Mas eles são ordeiros, eles querem fazer coisas. Mas eu gosto das mulheres, eu não vou entrar nessa, porque aí senão a gente se perde. Tá? O dinheiro deles está ali, eles querem investir, eles querem aplicar, eles querem fazer coisas, tá certo? Só precisa saber acolhê-los, dar segurança. Eles não só virão, eles vêm, eles estão aqui, prontos para investir, Tem que dar as condições, só isso. Rubens, essa pergunta é tão boa aí, de capital estrangeiro, como é que ele deve ser bem tratado, né? Porque eu acho que para o nosso desenvolvimento mesmo aí, esse investimento todo que o Abílio fala, que a gente tem que 25% do PIB, né? Nós vamos sair de 20% nesse último governo, que era 19,5% da iniciativa privada com meio do governo. Eu me lembro quando a presidente Dilma tentou subir esse meio para 1%, e acabou não dando certo, ruiu tudo. E então, desses 20% para 25%, para colocar mais 5% de capital estrangeiro aí do PIB, o que você dá de ideias, como esse capital deve ser bem tratado, que tipo de oportunidade de investimento eles podem ter aqui? Olha que interessante, João. Eu vou voltar para 2007, quando a gente fez o nosso IPO, até apoiado pelo Credit Suisse. E naquela época, para você fazer um IPO, 85% do recurso, 90% vinha do capital do estrangeiro, e mais Europa e Estados Unidos. Depois que o pessoal do Oriente Médio começou a também caminhar para cá. Os IPOs mais recentes, os estrangeiros estavam entrando com 30%, 35%, 40%, dependendo um pouco do setor. Por várias razões, inclusive porque aqui dentro a gente começou a ter uma indústria de fundos mais forte, mais consistente, né? Mas naquela época, o gringo queria muito investir no Brasil e tinha poucas oportunidades. Aquilo que a gente chama de book, né? Era 5 books, 10 books, 20 books, porque eles tinham aquela sede de investir no Brasil. Evidentemente que esse é um mercado complexo hoje, que também capta muito dinheiro, né? Mas o Brasil hoje já tem novas oportunidades de investimento. Eles tinham que vir através das empresas. Mas a gente viu eventos de sucesso que aconteceram aqui, muitos, né?
esse investimento na malha viária brasileira, um pouco nas ferrovias, um pouco em aeroportos, né? Mas eu vejo o seguinte, que cada país tem uma concepção. Então, eu vejo que no Brasil, a parte de infraestrutura, para mim, todas as partes são importantes, viu, Abílio? A parte de varejo, a parte de telecomunicações, mas a parte de infraestrutura, eu vou chamar que é um filé. É um filé. Fazer infraestrutura no Brasil, num país continental, é igual tirar pirulito de menino, banguela. É só organizar, é só ter vontade. Então, eu vejo que é um investimento bom. Aí, mais uma vez, a segurança jurídica é relativamente boa para fazer esse investimento no Brasil. Então, acho que infraestrutura, para mim, dá para vir uns bem feitos, 3, 4, 5% seu, sem contar o resto, João. Precisamos tratar bem esse capital. Bom, não sei se a plateia vai fazer pergunta ou não. Praticamente a gente já está com o tempo todo aí. Não sei se o Abílio quer fazer uma despedida, ou se o Menin quer fazer uma... O Abílio faz uma aí, um resumo. Olha, primeiro agradecer, vocês todos estão aqui, agradecer o convite que vocês me fizeram, tive muito prazer, né? E estar aqui com os meus amigos, é sempre bom estar com os amigos, né? E qual é a mensagem que eu queria deixar para vocês? Então, as pessoas que me conhecem sabem que eu sou otimista, né? Muito melhor, o otimista vive muito melhor, né? Eu tenho um economista que trabalha na O3, tenho o maior respeito por ele, né? E ele diz sempre assim, olha, o otimista é um pessimista mal informado, né? É o que ele fala. Mas assim mesmo eu gosto de ser, eu gosto de ser otimista, tá? Eu prefiro, e tenho razões para acreditar nesse país, né? Esse país precisa crescer. Se não cresce, falado. Para isso, já falei, precisa de investimento e tal, precisa crescer. E precisa crescer, gerar emprego. A coisa fundamental, eu sempre fui apaixonado por ter empresas que empregam muita gente. Eu, quando saí do GPA, nós tínhamos 160 mil pessoas trabalhando lá. Hoje, no Carrefour, nós somos o maior empregador do Brasil, 145 mil pessoas. Gerar emprego é fundamental. Se você anda por esse Brasil afora, você fica com a certeza de que tem gente que vai para outros caminhos, para a marginalidade, né? Não é porque seja mais charmoso ou mais fácil, não é não. O cara que vai ser um marginal, que vai para a droga, coisa parecida, não é nem mais charmoso, nem mais fácil, tá? É porque ele não tem outro caminho, porque ele não tem emprego. Eu acho que tudo é fundamental, é gerar emprego, né? E aí, é evidente que precisa distribuir renda. Nós temos que diminuir essa desigualdade, tá? É evidente que isso vai ser feito. Eu acho que, quando se fala em reforma tributária, diminuir a desigualdade, eu acho que o efeito Robin Hood precisa tomar um pouco de cuidado com ele, né? Não é porque seja rico e tenha medo, não é isso. Precisa tomar um pouco de cuidado. Eu cito a experiência da França, né? Eu vivi, estava lá, né? Que vocês podem pensar que é karma meu, quer dizer, mas está fazendo 23 anos que eu trabalho na França, quer dizer, pode ser karma, que é, tá. E os franceses também não são nem bons nem maus, são franceses, tá? E, enfim, eu convivo bem com eles. O Hollande, que era um presidente mais voltado para o social, socialista, né? Ele logo que entrou, ele entrou com o efeito Robin Hood lá, então, quer dizer, vamos tirar dos ricos e dar para os pobres, tá certo? E foi em cima. Meu sócio no Carrefour, naquele tempo, quer dizer, Bernard Arnault, da Louis Vuitton, naquela altura era o quarto do mundo, hoje parece que é o primeiro, tá? E eu disse, não vou dizer que até pai, não se preocupem, eu mudo aqui para a Bélgica, botou um monte de empreendimentos dele na Bélgica, então eu passo a fronteirinha aqui, que é pequenininha, eu vou para lá, tá? E aconteceu isso, quer dizer, projetos que ele tinha, tá? Foi para lá, tá? E uma coisa depois
viram que não era bem assim. Então, isso aí é uma coisa... Escuta, a tributação de dividendos... A tributação de dividendos, na realidade, pode ser feita em cima da pessoa física, mas devia ser aliviada da pessoa jurídica, que é você fazer uma compensação entre atores, né? Jurídica e o físico. Não sei se vão fazer assim. Tem um pouco de receio, sabe, Rubens, como é que eles vão fazer a reforma tributária? Porque eu sei, o governo está falando, a reforma tributária não dá para fazer no todo, tá? Tem que fazer fatiada por partes. Eu tenho que receio que vire só uma reforma do PIS/COFINS e do imposto de renda. Quando você tem as coisas que perturbam fundamentalmente, em termos de atividades das empresas brasileiras, tá? É o sistema tributário. Nós já tivemos na indústria mais de 20%, 22% de participação no PIB, hoje já estamos com 11%. Esse governo quer ativar, né, a indústria. Tudo bem, vamos ativar a indústria naquilo que nós possamos ter modernidade, naquilo que possamos ser competitivos. Tá? Não vamos agora nós desafiar os coreanos e querer fazer o que eles estão fazendo lá, que eles fazem bem. Aliás, eu sou favorável à abertura da economia. Eu cito para vocês, acho que nós conseguimos ser o que nós somos no GPA, porque desde 78 nós tínhamos o maior do mundo aqui competindo conosco. E essa competição, ou você cresce ou desaparece. E tem muita gente que cresce. Nós temos que dar oportunidade para crescer. Tá? Mas então, eu acho que essa questão, agora da reforma tributária, a questão do ICMS, tá? Vamos para o Estado aqui, para o Estado ali, coisa e tal, os benesses que você recebe no Estado. Esse negócio é extremamente complicado. E nós teríamos que dar um jeito de resolver isso. Tá? Tem um cara lá muito competente, tá? Que é o Bernardo Api. Tá? É um economista muito competente, especializado em tributo. Ele está lá no Ministério da Economia, ele que vai ser o encarregado de conduzir o Congresso da Reforma Tributária. Acho que ele tem competência e cabeça para fazer o melhor. Tá? Vamos esperar que faça. Tá? Mas quem sucateou a indústria no Brasil não foi competição externa, né? Porque nós sempre fomos fechados. Foi o sistema tributário que fez com que as dificuldades que fossem encontradas fizessem a indústria chegar no ponto que chegou. Então, bom, você me deu 2 minutos, eu já falei 5. Agora é o seguinte, eu sou otimista, acredito nesse país, acredito no Brasil. Eu acho que nós temos que perguntar o que eu posso fazer. Nós já temos que trabalhar, procurar influir. Né? Gente, entende, quer dizer, como o Rubens, como o João, até como eu, né? Procurar ficar próximo do governo, colocar a nossa voz, colocar a nossa opinião, não só para criticar, mas para apresentar possibilidades, né? Possibilidades, soluções, ajustes. É o que eu procuro fazer. Tá? Menin, vamos lá, um resumo breve aí. Abílio, você esqueceu de uma coisa importante que você faz. O Brasil é um país que tem um enorme problema social a ser resolvido, mazelas sociais enormes. Filantropia ajuda a resolver isso. Você faz muito bem através do Instituto Península, porque eu conheço o seu trabalho. Eu tenho orgulho de fazer algumas parcerias com vocês lá, e eu também, modéstia à parte, tenho investido bastante tempo e recursos em filantropia. O Brasil só gasta 0,2% do PIB com filantropia, isso às vezes 2%. Então, a filantropia, que ela é um dinheiro muito bem investido, ela vai melhorar muito essas mazelas sociais. O Brasil precisa fazer isso melhor, você faz. Você podia ter falado uns pouquinho aqui, a gente não tem que ter vergonha de falar isso não, hein? Eu não estou te puxando a orelha aqui não, hein? Estou elogiando aqui. A gente tem vergonha de falar o que faz. Mas você faz um trabalho muito bonito no coisa, e que se todos nós fizermos, a gente vê essas mazelas sociais. Esse é o primeiro ponto que eu queria chamar a atenção. Segundo o seguinte, você falou outra coisa que eu também acho. A gente fica ali, eu sou pró-mercado também, né? Entre o keynesianismo e o mercado. Um país, cada país tem que ter o seu regime de mercado. Eu acho que o Brasil é um país que tem muita mazela social, então precisamos que o Estado realmente auxilie os menos necessitados, e precisamos, por outro lado, que é aquele mercado que produz o dinheiro. Então, eu sou, vamos dizer assim, a favor do mercado como gerador de riqueza, e acho que o governo precisa de um papel de ajudar
a nós acabarmos com essas mazelas que são inaceitáveis hoje em 2023, o que nós temos hoje no Brasil são inaceitáveis. E para finalizar, né, pessoal, eu acho o seguinte, não se faz uma grande nação sem união. Toda nação, toda grande nação que foi feita, ela é unida, precisa de um projeto único. Agora, não vão terceirizar a culpa, não. A culpa é nossa dessa desunião. Todos nós. Não são só os políticos, não é o governo, somos todos nós. A desunião, ela é fruto de um momento que nós estamos passando, onde que se cada um fizer a sua parte, a gente vai de novo unir essa nação. Então, eu acho que eu gostaria que nós chegássemos no final de 2023 um país mais unido, um país com mais ideais em comuns, sabendo onde é que nós temos que resolver os problemas. Não é Bolsa Família ou mercado, é tudo. É saber trabalhar o tudo, discutir o todo e de forma amiga. Aí nós vamos ter se a gente fizer esse 23, 24, 25, 26, melhor. Então, união nacional, eu acho que seria o que a gente está precisando hoje. Muito bem. Queria agradecer aí o Shilov, explicar para vocês um adendo aqui importante. Do meu lado direito está o Rubens Menin, que, além de outras coisas, é o dono da CNN. Do meu lado esquerdo, em televisão, é o maior apresentador da TV brasileira na CNN. Aqui quem está falando é o Sherman da CNN. Então, se vocês quiserem um debate de alto nível desse, é canal 577 ou do YouTube, tá? Na CNN. Obrigado. Vem aqui.